A Amazônia, o que és e por quem será? Um bioma habitado há mais de 19 mil anos, que tem a formação de sua floresta há cerca de 13 mil anos. Uma diversidade ecológica e biocultural que é resultado de milênios de um pensar, de sentir e um ser, de milhares de seres. Seres ameaçados e ameaçadas, exterminados, e ameaçada ela nos ameaça enquanto vida humana. A ONU atestou que 70% dos novos patógenos surgem pela invasão de distintos ecossistemas florestais. A invasão desenfreada das frentes do agro, do minério e do biocarbono ameaçam, desequilibram o sistema amazônico e comprometem outros biomas que atingem todo o planeta. O bioma amazônico ocupa mais de 50% do território brasileiro. Também é parte de territórios de outros países da América do Sul. Na Amazônia brasileira, somos 20,3 milhões de pessoas, sendo 68,9% concentrados em grandes metrópoles, como Belém e Manaus. Há anos nos alertam sobre o perigo de invasão desordenada nessa área. Lendas, denúncias, fatos que alertam desde a resistência de Tupinambis, Caetés e Aruãs, Manaus e Yanomamis, dos povos cabanos, da guerrilha do Araguaia e da luta dos seringueiros. Centenas de lutas pela região. Hoje, em torno de 180 povos indígenas vivem na região amazônica do Brasil, somando uma população de aproximadamente 208 mil pessoas, que resistem e lutam por seus territórios. Como escreve Papa Francisco em Minha Querida Amazônia, os grupos humanos, seus estilos de vida e cosmovisões são tão variados como o território, pois tiveram que se adaptar à geografia e a seus recursos. Não são iguais as aldeias de pescadores e as de caçadores, nem as aldeias de agricultores do interior, as dos cultivadores de terras sujeitas à inundação. Além disso, na Amazônia, encontram-se milhares de comunidades indígenas, afrodescendentes, ribeirinhos e habitantes das cidades, que, por sua vez, são muito diferentes entre si e abrigam uma grande diversidade humana. Reflete algo de sua beleza inesgotável através de um território e das suas características, pelo que os diferentes grupos, numa síntese vital com o ambiente, circulam, desenvolvem uma forma peculiar de sabedoria. Nestes 1000 dias de governo fascista, quantos e quantas morreram? Quanto se destruiu mais de árvores, de biodiversidade, de solos, de água, de possibilidades? O que há séculos de invasão já temos, mas hoje não conseguimos mais acompanhar, tanta violação à vida, usam desde palavras, Bíblia, leis, balas, agrotóxicos e fome para exterminar comunidades inteiras. A quem cabe dar um basta? Quem é a natureza que está sendo destruída? Que projeto de nação, de sociedade construiremos que dê conta de tamanha responsabilidade com tanta vida? O samba pede paz pra natureza, diante de tanta avareza, de um progresso assustador. Em nome de uma estranha modernidade, lança sua crueldade
para poder lucrar. Pro negócio não é pop, mente muito pra Globo Lixo. Corre sangue em suas mãos, nossa vida segue em risco. São 10 anos de campanha, luta e conscientização. No combate ao veneno, vamos todos dar as mãos. Sem o samba não há reggae, eu quero paz pra natureza. Comida de verdade, sem veneno em nossa mesa. Vai chegar o momento em que a voz pela vida calará a ambição. E a luz de novo tempo dobrará a natureza, viverá em comunhão. Bom, agora vamos começar, né, com a nossa com a fala do cientista político César Benjamin. César, está contigo a palavra agora. Bom, boa tarde a todos. Estava desligado, tudo bem. Vários há muito tempo eu não vejo. O Beto, que me contatou, sabe que eu hesitei muito em aceitar o convite, basicamente por não estar me sentindo muito preparado para essa exposição, porque eu estou muito envolvido em outro trabalho que está há vários meses me consumindo completamente a cabeça. Mas um convite de vocês é sempre difícil de dizer não, né? A gente sempre dá um jeito, né? Bom, hoje nós vamos tratar aqui da crise da Amazônia, né? Que é uma parte da crise brasileira. Então, eu vou pedir permissão para começar rapidamente dando uma olhada na crise brasileira para a gente chegar na Amazônia, em qual é o meu enfoque da Amazônia, né? Eu diria que um ponto de vista possível, não único, mas é possível, sobre a crise política brasileira contemporânea, é aquele ponto de vista que procura desagregar diferentes ciclos temporais na nossa crise. Existe um primeiro ciclo temporal que é o mais evidente, no qual todos nós estamos imersos, que comanda a luta política, que é o ciclo de curto prazo, basicamente dado pelo processo eleitoral que ocorre a cada 2 anos. Então, num determinado ano, termina uma eleição, os partidos, as forças políticas começam a olhar para 2 anos depois, né, tendo em vista os resultados anteriores, para redefinir as suas estratégias de ação. Então, nós temos na crise brasileira um primeiro ciclo, que é o ciclo curto, né, que é, digamos assim, o compasso dele é bianual, né? Mas esse não é o único ciclo temporal. Se nós observarmos de maneira mais larga a evolução do Brasil nas últimas décadas, nós vamos poder perceber que existem também ciclos médios na política brasileira. Se nós dermos um marco na Revolução de 1930, nós tivemos uma revolução em 30, uma constituinte em 33, que redefiniu, né, por pouco tempo, mas redefiniu, né, o quadro institucional. Depois tivemos a deposição de Vargas em 45 e uma nova constituinte em 46. Então, nós tivemos aí um ciclo médio de 15, 16 anos, né, em que a vida política brasileira foi dominada pelo chamado ciclo Vargas, né?
os 2 primeiros governos de Vargas. Depois, em 46, nós tivemos essa ruptura que durou até 64. Uma ruptura em 45, uma constituinte em 46 e uma nova ruptura em 64, com uma constituição outorgada em 67. Então, nós temos aí também, nesse caso, em torno de 18 anos de um novo ciclo médio da política brasileira, que durou mais ou menos até 85. Então, de 64 a 85, nós temos 21 anos, né? A ditadura militar, há um processo de negociação e de ultrapassagem da ditadura militar, que culmina na Constituição de 88. Então, nós temos um novo ciclo médio na vida brasileira. E esse ciclo aberto em 88, ele dá lugar a uma certa configuração de forças, seja na área partidária, seja na sociedade civil, de maneira mais ampla, né? É nos anos 80 que surgem um conjunto de instituições que vão ser decisivas na política brasileira a partir da redemocratização, né? Surgem ou se fortalecem, né? Nós temos CUT, nós temos o fortalecimento do MST, nós temos, enfim, uma série de, mesmo na área do Estado, né, a recriação de instituições. E isso dura, né, até recentemente. Eu acho que uma característica da crise brasileira atual é que nós estamos não só dentro daquele ciclo curto a que eu me referi, mas nós estamos num novo interregno de 2 ciclos médios, né? O ciclo aberto em 88 terminou e nenhum ainda foi aberto. Quer dizer, o governo Bolsonaro ele sepulta aquela forma de organização aberta em 88, ele é a emergência de outras forças novas, a maioria das quais deletéria, mas forças importantes, né? E isso ainda não se estabilizou numa nova institucionalidade política brasileira estável, né? Então, nós estamos no meio de 2 ciclos médios da política brasileira que ocorrem mais ou menos a cada 20, 22 anos, ocorre uma transição desse tipo, né? Mas, além dos ciclos curtos e dos ciclos médios, nós temos também um terceiro tipo de ciclo, que são os ciclos longos, né? E nós estamos vivendo uma crise muito grave no que eu chamaria de um ciclo longo da vida nacional. O Brasil sempre foi um país, digamos assim, vocacionado para não dar certo. Um país periférico, tropical, primário exportador, dependente, um país que demorou muito a constituir os elementos endógenos, né, para realizar a sua própria história, né? Na verdade, eu diria que a ideia de Brasil e o primeiro ciclo longo da vida nacional, já com um esboço de um projeto nacional brasileiro, ocorre só no século XX. Nós passamos os primeiros 400 anos da nossa história num labirinto. E, portanto, a ideia de Brasil é muito recente. Digamos que é dos anos 30, 1930 para cá. Nós começamos a tatear, ela teve um auge na década de 60, aí nós podemos localizar vários pensadores brasileiros muito importantes, que, de certa maneira, consolidaram essa primeira ideia de Brasil: Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Inácio Rangel, Paulo Freire, enfim, um conjunto deles que estavam ativos nesse momento, estava na sua plena maturidade intelectual e política, né? E que nos legam um esboço de um projeto nacional, né? E o momento que nós vivemos agora, ele não é marcado só pelos ciclos curtos, que são os mais visíveis, não é marcado só pelo interregno dos 2 ciclos médios, ele é marcado por uma profunda crise da ideia de projeto nacional. Quer dizer, aquele ciclo longo que nós vivemos no século XX, ele também provisoriamente terminou, né? E isso é muito grave porque
para mim, é claro, não se resolvem as crises do ciclo curto e do ciclo médio se a gente não encarar a crise do projeto nacional. Quer dizer, na verdade, o caminho, embora o caminho político seja do curto para o longo, o caminho intelectual é do longo para o curto. Quer dizer, ou nós somos capazes de propor um novo projeto nacional e, a partir daí, ir disseminando e consolidando e criando uma cultura, né, popular em torno disso, como chegamos a esboçar nos anos 60 do século passado, né, ou dificilmente sairemos da crise e o nosso país tem uma grande chance de viver uma degradação, né? Há países que entram em fases de degradação prolongada, né, em que a crise não contém a sua própria solução, né? Então, a questão do projeto nacional, para mim, é a questão chave. E aqui eu chego na Amazônia. Não há projeto nacional brasileiro sem a Amazônia, né? A Amazônia é a maior riqueza natural do Brasil, disparada, né? Especialmente agora, no século XXI, né? E, paradoxalmente, é uma região que, há muitos séculos, ela é frouxamente ligada ao conjunto da sociedade nacional, né? Isso tem várias explicações possíveis, né? Explicação demográfica, a explicação geográfica, né? E também a explicação econômica. O Brasil foi um país muito, muito capaz de copiar as tecnologias da segunda revolução industrial, né? Basicamente, a tecnologia metal-mecânica. O Brasil experimentou um ciclo de industrialização com muito êxito entre 30 e 80 do século XX, copiando tecnologias metal-mecânicas baseada em petróleo, automobilística, etc., etc. Mas o Brasil não foi um país capaz de dar um salto para dominar a capacidade própria de inovação. Nós nos tornamos capazes de copiar, o que é uma coisa importante, né? Mas não fomos capazes de inovar. E a tecnologia metal-mecânica do século XX, ela é inadequada para lidar com o ambiente amazônico, né? Ela nos leva a um grande impasse quando nós olhamos aquele ambiente. De modo que, hoje, eu acho que eu vou tentar mostrar isso adiante, quer dizer, nós estamos diante de uma grande disjunção, que é na Amazônia, mas é nacional. Se nós permitirmos que o processo de destruição da Amazônia se conclua, e não estamos longe disso, se nós permitirmos que esse processo se conclua, eu acho que nós vamos assinar um atestado de fracasso nacional de grande dimensão histórica. Se, por outro lado, nós conseguirmos inventar um projeto de desenvolvimento para a Amazônia que não existe e integrar esse projeto no projeto nacional, nós poderemos retomar o sonho da civilização brasileira, né, que foi o sonho da geração dos meus pais, talvez dos avós de alguns de vocês, né? O sonho de que o Brasil podia ser a matriz de uma nova civilização. Quem explicitou isso com muita clareza e com muita grandeza foi Darcy Ribeiro, né? Foi, digamos assim, o grande profeta da ideia de uma civilização brasileira, né? E eu acho que a civilização brasileira hoje ela está, em grande medida, sendo jogada no destino da Amazônia. Nós não vamos disputar com os Estados Unidos e a Europa as tecnologias de ponta que já estão maduras, que eles já dominam, né? Nós não vamos disputar com a Ásia a produção de manufaturados no mundo.
mas nós temos a possibilidade de criar no Brasil uma economia high-tech, quer dizer, uma economia de alta tecnologia, tá? A partir de uma matriz nova, que eu chamei, no meu texto anterior, de economia da biodiversidade. Ela é altamente tecnológica porque a economia da biodiversidade ela se baseia no conhecimento biológico de ponta, mas ela não é mais na matriz metal-mecânica que começa no século XIX, que se baseia no petróleo, que dá o automóvel e assim sucessivamente, né? Então, o Brasil tem diante de si um desafio que ele nunca conseguiu enfrentar e que, na verdade, ele não sabe enfrentar. E isso nos conduz a dois problemas gêmeos, que é o problema do desenvolvimento sustentável da Amazônia e o problema da consolidação da soberania nacional na Amazônia. Eles são gêmeos, porque a posição da Amazônia no mundo mudou nas últimas décadas. Aquilo que durante muito tempo foi conhecido ou como paraíso verde ou como inferno verde, né, dependendo do ponto de vista, que era uma região, né, grande demais para ser dominada. Essa região, ela no século XXI, ela passa a adquirir uma centralidade em nível planetário que ela não tinha. E quando você tem regiões fundamentais e sociedades fracas, você tem crises, né? O melhor exemplo disso é o Oriente Médio. A incorporação do petróleo na matriz produtiva mundial se dá a partir da década de 20 do século passado. Até então, o Oriente Médio era uma região sem importância, né? Era uma região deixada ao seu próprio destino, né? Com a descoberta da importância do petróleo e das grandes jazidas do petróleo no Oriente Médio, se formou essa combinação, sociedades fracas e recursos estratégicos. E isso gerou o que vem sendo o Oriente Médio ao longo das últimas décadas, né? Uma área de guerras, de invasões, de criação e desaparecimento de países, né? De intervenções estrangeiras, enfim, é uma área que combina recursos estratégicos e sociedades fracas. Essa mesma combinação está se recriando na Amazônia, nesse início do século XXI. E aí não é basicamente pelo petróleo, embora tenha petróleo lá também em bastante quantidade, né? É por um novo tipo de recurso que vem a se transformar em recurso nas últimas décadas. Porque, vejam bem, recurso não é um conceito estático, né? Recursos são aquelas partes da natureza que a inteligência humana é capaz de compreender e de utilizar para o desenvolvimento das sociedades humanas. Então, não é um conceito estático. As cachoeiras sempre existiram há milhões de anos, mas elas só se transformam em recurso quando, né, se compreende a possibilidade de produzir energia elétrica a partir das cachoeiras. O petróleo é conhecido desde a antiguidade. Ele só transforma num recurso de grande monta a partir do motor de combustão da segunda metade do século XIX. E no caso da Amazônia, nós temos ali aquilo que até há pouco tempo atrás não era propriamente um recurso e que agora é um recurso estratégico, que se chama biodiversidade. Porque é relativamente recente a transição das ciências biológicas, principalmente da genética, da condição de ciência básica para a de ciência aplicada. A ciência básica é aquela que produz conhecimentos, né? A ciência aplicada é aquela que traduz esses conhecimentos em aplicações úteis, né? Então, durante muito tempo,
digamos, enfim, durante muito tempo a astronomia foi uma ciência básica, a física foi uma ciência básica, e com o tempo elas vão se transformando em ciências aplicadas, né? Quando o Maxwell escreveu na segunda metade do século XIX as equações do eletromagnetismo, era uma ciência básica, eram equações matemáticas que modelavam as ondas eletromagnéticas. Mas a partir dessas equações se desenvolveram o rádio, a televisão, etc, etc, etc. Então você transforma aquela ciência básica numa ciência aplicada, né? E o que nós assistimos nas últimas décadas é que o paradigma metal-mecânico, físico, ele vai perdendo importância relativa, embora continue sendo ainda muito importante, e começa a surgir um novo paradigma científico baseado nas biologias e não mais na física, né? E é a família de técnicas conhecido como biotecnologias, que tem impactos que estão ainda no começo, não se desenvolveram plenamente, mas que já têm grandes impactos em várias áreas, né? Fármacos, fertilizantes, cosméticos, enfim, os mais diversos, alimentação, etc, etc. A Amazônia, além disso, é depositária das maiores reservas de água doce do mundo. E a água doce é um recurso que tem uma característica muito especial. É o único recurso que nunca poderá ser substituído. Todos os outros vão sendo substituídos ao longo da história. Mas a água doce não poderá ser substituída porque ela é o recurso da vida. A vida é basicamente água. O nosso corpo é basicamente água. O nosso cérebro é basicamente água. 80% do que tem aqui no meu cérebro é água, né? E a Amazônia, então, ele concentra as grandes reservas de biodiversidade, concentra as grandes reservas de água doce, né? E um conjunto de outras potencialidades, né? E para lidar com isso, nós precisamos evitar duas grandes posições extremas. Uma primeira é da intocabilidade da floresta. Não, a floresta não é intocável, né? Ela pode e deve ser transformada num recurso, né, pela inteligência humana, assim como transformamos outras matérias naturais em recursos pela inteligência humana. E no outro extremo da intocabilidade é a destruição, que é a burrice em estado puro. É curioso que as pessoas que tocam fogo na floresta o fazem em nome do progresso. Mas a técnica que eles querem levar para o lugar da floresta é a técnica dos nossos antepassados de 10 mil anos atrás, de 12 mil anos atrás. Eles querem criar boi e extrair a madeira. É exatamente o que a humanidade fazia no período neolítico. O que eles chamam de progresso é, no século XXI, destruir o maior potencial científico e tecnológico do planeta e regredir até 10 mil anos atrás, tirar de lá aquilo que nossos antepassados tiravam, né, lá atrás, no período neolítico. Então, essas duas posições extremas, elas não resolvem o problema da Amazônia e elas conduzem a um enorme risco, que é a perda de soberania sobre a região amazônica. Eu dei o exemplo aqui do Oriente Médio, né, que era uma região deixada para lá, até que se descobriram as grandes jazidas de petróleo, e o petróleo se tornou um insumo fundamental da economia mundial, e aí ela passou a ser uma região invadida, retalhada, disputada até hoje, né? Nós estamos no limiar dessa possibilidade em relação à Amazônia. Nós temos lá também
recursos estratégicos para o século XXI, que não eram para o século XX, mas são para o século XXI, e sociedades fracas. Então, nós precisamos encontrar um terceiro caminho, que não é a intocabilidade e não é a destruição. E a verdade é que a sociedade brasileira não sabe encontrar esse terceiro caminho. Não se capacitou ainda para encontrar esse terceiro caminho. Esse é um problema, é um dilema estratégico do Brasil contemporâneo, e é por isso que eu disse aqui no início que não há projeto nacional brasileiro no século XXI sem que nós consigamos resolver a questão da Amazônia. Nós não teremos um projeto nacional exitoso baseado na indústria metal-mecânica, que ela já é uma indústria que está ficando para trás, né? Nós não vamos ter um projeto nacional exitoso ultrapassando os Estados Unidos naquilo que eles já fazem muito bem. Nós não teremos esse tempo e essa capacidade, mas nós podemos inventar uma coisa que só nós podemos inventar, que é a economia da biodiversidade. O que é a Amazônia do ponto de vista, digamos assim, geográfico, né? É uma grande planície que drena, né, a Cordilheira dos Andes, onde se forma, inclusive, o Rio Amazonas, né, ainda com outro nome, né, drena o Planalto Central do Brasil e drena o Maciço das Guianas. Então, toda a vida, toda a água, tudo que acontece nesse grande entorno geográfico, ao longo de milênios, foi sendo carreado para a planície amazônica. E se formou ali a maior bacia hidrográfica do mundo. Disparada, né? E com uma característica interessante, porque o principal rio da região, que é o próprio Amazonas, né, o Solimões Amazonas, ele corre em paralelo ao Equador. E ele recebe afluentes dos dois lados, que vêm do hemisfério norte e que vêm do hemisfério sul. Então, como as estações se alternam no hemisfério norte e no hemisfério sul, o rio Amazonas, que está mais ou menos na linha do Equador, e tem afluentes que vêm do norte e do sul, ele recebe o ano inteiro uma enorme quantidade de água. Ele não tem um período propriamente de seca, né? E, junto com essa água, uma enorme quantidade de vida, né? Ele alarga a tal ponto que, se você somar as áreas de várzea do rio Amazonas, ele chega a ter 100 quilômetros de largura. Então, além da calha principal, você tem grandes áreas alagadas, né, que são o maior depositário de vida do planeta. Só para vocês terem uma ideia, tem um trabalho de 2 pesquisadores da USP que demonstra que 1 quilômetro quadrado da região amazônica abriga mais vida do que todas as florestas setentrionais do mundo. Se você pegar todas as florestas da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, todas as florestas setentrionais, né, e comparar com 1 quilômetro quadrado da floresta amazônica, esse quilômetro quadrado tem mais vida, né, em todos os níveis, micro-organismos, insetos, artrópodos, mamíferos, plantas, árvores, etc., etc., tem mais vida do que em todas as florestas setentrionais do mundo. E ali se criou uma biodiversidade única, porque para que se criem novas espécies, é preciso que subgrupos das espécies evoluam de maneira separada. Se eles continuam se cruzando permanentemente, a espécie vai se reproduzindo, mas ela não se diversifica. O que diversifica uma espécie é quando subgrupos permanecem longo tempo separados e depois são novamente colocados juntos. E foi exatamente isso que ocorreu na região amazônica. No último período glacial,
a Amazônia se transformou em um conjunto de ilhas, da floresta remanescente, né? Esse período glacial foi há mais ou menos 13 mil anos atrás. Então, durante alguns milhares de anos, as populações vegetais e animais dessas ilhas se reproduziram de maneira separada umas das outras. Isso gerou um conjunto enorme de espécies. Com o fim do período glacial, essas ilhas se ligaram novamente, formando a floresta contínua que nós conhecemos. Então, quando elas se religaram, a biodiversidade dessa região tinha tido um enorme salto nesse período em que as espécies se separaram e se reproduziram separadamente, criando novas espécies e novas raças. Então, ali houve um incremento incrível da biodiversidade. Daí essa constatação de que 1 quilômetro quadrado da Amazônia tem mais vida do que em todos os países do norte, né? E ali se criou também uma característica muito importante para se discutir projeto para a Amazônia. É compreender como é que é esse ciclo que envolve floresta, micro-organismos, solo, água, clima, né? Esse ciclo é, em larga medida, ainda não compreendido, mas nós já compreendemos muitas coisas. Nós sabemos muitas coisas, não é? Primeira constatação surpreendente é que o solo que está embaixo daquela floresta exuberante é um solo pobre, ao contrário do que se poderia pensar. É um solo muito pobre. E o que garante a sua fertilidade é a própria floresta, é a decomposição da matéria orgânica da floresta, que forma a camada de humus, que é decomposta por micro-organismos, que forma, então, aquele solo vivo, né? Extremamente fértil, mas que é uma camada muito superficial. Tá? E esse solo extremamente fértil e superficial, ele depende da decomposição da própria floresta. Então, quando você tira a floresta, você tira a realimentação dos elementos orgânicos que garantem a fertilidade do solo. Esse solo fica exposto à luz solar direta e à chuva, e em 2, 3, 4 anos, ele perde completamente a sua fertilidade. Então, uma primeira constatação importante é que a Amazônia não é uma área adequada para a prática da agricultura, da monocultura, a prática da agricultura em larga escala, aquela que nós conhecemos em outras regiões do Brasil. Quer dizer, quando você... Tem gente dizendo aí que não está escutando. Vocês estão escutando ou não? Estão escutando? Tá. Sim, sim. Tá. Sim, estamos ouvindo. Então, quando você retira a floresta, você literalmente está matando a galinha dos ovos de ouro. Você tira o elemento que garante a fertilidade da região, né? A vida da região. Além disso, as pesquisas na Amazônia mostraram um outro elemento muito curioso e muito importante. Foi medida a quantidade de água de chuva que cai na Amazônia, evidentemente por amostragem. Ninguém mediu toda a região, por amostragem. E os cientistas concluíram que de toda a chuva que cai na Amazônia, só a metade chega nos rios. A outra metade... eu estou parando aqui porque estão aparecendo legendas aqui. Bom, a outra metade das chuvas que caem sobre a Amazônia ficam na própria floresta, que funciona como uma espécie de esponja. Ela absorve essa água, né? Ela libera por evaporação e forma as nuvens carregadas de umidade, e ela libera pela transpiração
das árvores. Uma grande árvore amazônica libera diariamente cerca de 300 litros de água para a atmosfera, por transpiração. Fora aquela água que fica retida na folhagem, no dossel, e depois, por evaporação, retorna às nuvens. E com isso, o ciclo da água se refaz, né? Se você tira a floresta, essa água vai direta para o solo, e do solo corre direto para os rios, tá? E você destrói o equilíbrio do ciclo da água em toda a região. E, portanto, destrói o equilíbrio climático de toda a região. Mas há uma coisa ainda mais assustadora, é que mais ou menos a metade dessa água que a floresta devolve para a atmosfera, ou por transpiração ou por evaporação, mais ou menos a metade cai na própria floresta. E a outra metade se desloca. Ela vai acompanhando os Andes, né, e forma aquilo que os cientistas chamam de rios voadores, né? É uma metáfora muito precisa, porque são rios voadores. Eles se deslocam pela atmosfera e eles vêm cair no centro-oeste, no sudeste, no sul. Tá? 70% da chuva que cai no sudeste brasileiro vem transportada pelos rios voadores que saem da Amazônia. Então, quando você destrói o ciclo hídrico da Amazônia, você está criando um enorme impacto no regime de chuvas em todo o território nacional, inclusive na região sudeste, onde está concentrada a nossa grande capacidade de geração hidrelétrica. Olha a crise que nós estamos vivendo, né, hídrica, agora. Tá? Então, reparem o seguinte, a floresta tem uma importância, além de tudo, quer dizer, preservar a floresta é um valor em si, porque é preservar a vida, a biodiversidade. Eu não gosto quando as pessoas reduzem a floresta a uma questão econômica, tá? Eu acho que nós somos uma espécie a mais no planeta e temos o dever de preservar a vida no planeta. Esse é um grande valor. Mas mesmo pensando de uma maneira pequena em economia, a produtividade econômica da floresta amazônica, e pelo fato dela existir, é gigantesca. Porque sem ela, todo o regime de chuvas do território brasileiro é alterado. Se vocês olharem o mapa mundi, vocês vão ver o seguinte: todas as regiões do mundo que estão na mesma latitude de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, todas elas são desertos. No Chile é deserto, na África é deserto, na Austrália é deserto. É uma faixa deserta. Só a faixa que está na América do Sul, especialmente no Brasil, na Argentina, ali no Paraguai, é que não é deserta. Isso ocorre por causa da ação da floresta e dos rios voadores. Estamos avisando aqui os 5 minutos, então eu vou correr muito. Realmente eu não cheguei nem... Eu achei que não ia ter muita coisa para dizer, mas a gente acaba se empolgando. Então, eu vou parar aqui nessa questão da geografia da floresta, do seu impacto, e vamos ver um pouco a história da floresta, rapidamente, né? Ela é incorporada ao Império Português, na época colonial, não vou me deter nisso. Ela tem um primeiro ciclo de povoamento importante, a partir de 1848, que é o ciclo da borracha, quando foi descoberta a vulcanização e a borracha se transformou numa matéria-prima fundamental para a indústria. Reparem que não existia plástico nessa época, né? Então, todo o amortecimento de impacto, todo o encampamento de fios, e, em seguida, toda a fabricação de pneus
para as indústrias. Beleza, mais 20 minutos para mim. Estou lendo aqui. Eu vou fazer um resumo aqui muito rápido, tá? A borracha se transformou num produto excepcionalmente importante na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, que é a segunda metade do século XX, né? E as seringueiras da Amazônia, né, se transformaram no grande. Então, houve uma primeira leva de migração, foram 500 mil nordestinos para lá, em situação de semi-escravidão. Vocês podem imaginar quantos morreram de malária, né? E, bom, aí tem toda uma história, ali, quer dizer, que eu não vou poder ter tempo de contar agora, quer dizer, que é do trabalho do Barão do Rio Branco, do Brasil, a quase guerra com os Estados Unidos, a questão do Acre, etc. E o ciclo da borracha entra em decadência no início do século XX, porque sementes da borracha brasileira foram levadas para a Malásia, e na Malásia os ingleses fizeram plantações geométricas de seringueiras, que eram muito mais fáceis de colher do que a seringueira que está dentro da floresta. Então, a borracha da Malásia tomou o lugar da borracha do Brasil. Mas a borracha foi tão importante, se vocês terem uma ideia, todo mundo sabe da importância do café na economia brasileira nessa época, né? A borracha rivalizava com o café, como produto de exportação do Brasil, e muitas vezes ultrapassava o café como produto de exportação. Com decadência do ciclo da borracha, a região ficou novamente mais ou menos entregue à sua própria dinâmica, né? E houve um terceiro ciclo de ocupação durante o regime militar, principalmente a partir de meados dos anos 60, anos 70, principalmente, né? Que reorganiza profundamente o espaço amazônico, e o que nós estamos assistindo hoje é uma decorrência dessa reorganização, né? Por motivos geopolíticos, o regime militar decidiu que o Brasil precisava ocupar a Amazônia, né? E, com isso, construiu um pacote enorme, né, de intervenção na Amazônia, que incluía a doação de grandes glebas de terras. Para vocês terem uma ideia, o tamanho mínimo era 25 mil hectares. Esse era o mínimo. Daí, 200 mil, 500 mil hectares, né? E, naquela época, as biologias não estavam ainda colocadas na ponta das ciências aplicadas, de modo que a floresta era considerada um obstáculo. Então, o regime militar apoiou ativamente o desmatamento da Amazônia. Na verdade, para você obter, né, o título de propriedade na época do regime militar, você era obrigado a desmatar para provar a ocupação, tá? Para você obter um financiamento num banco federal de fomento, esse financiamento continha metas de desmatamento. Digamos, um financiamento por 10 anos. Primeiro ano, tantos mil hectares. Segundo, tantos mil. Terceiro, tantos mil. Então, o regime militar ele apoiou um tipo de ocupação que, primeiro, era profundamente predatório. Repare que a ocupação dos seringueiros não era predatória. Eles não destruíam os seringais, as seringueiras, né? Eles faziam uma agricultura de subsistência, né? Eles faziam coleta. Então, você tinha na Amazônia, até então, até o regime militar, grupos humanos morando nas beiras dos rios, usando o transporte fluvial, né? E realizando agricultura de subsistência e extrativismo. A partir do regime militar, nós passamos a ter uma política de ocupação maciça, né? E que, associada a uma mudança na matriz de transporte, foi a construção da Belém-Brasília, que é Juscelino ainda, antes do regime militar, tem aquele eixão da Belém-Brasília. Aí depois tem Belém, Cuiabá, Santarém, né?
tem Belém, Cuiabá, Rio Branco, que fazem mais ou menos um tridente assim, né? E vem depois a Transamazônica horizontal, que faz essa ligação. E a partir dessas grandes estradas, saem estradas menores, como espinhas de peixe, né? Então, você muda o padrão de ocupação, tanto do ponto de vista da matriz de transportes, quanto do ponto de vista do objetivo de produção, porque aí já se trata de produzir para exportar produtos agrícolas, né, e minerais, né? Quanto do ponto de vista das relações de propriedade. Porque reparem que o capital comercial que dominou o ciclo da borracha e dominou a vida amazônica até o regime militar, ele não disputava a propriedade da terra. Ele controlava os meios de transporte fluviais. Ele controlava a chegada dos alimentos nos povoados e controlava a saída dos bens para venda no mercado nacional e internacional, né? A partir do regime militar, você cria na Amazônia, tardiamente, já no fim do século XX, uma nova questão agrária no Brasil, porque aquilo tudo era terra pública, né? Então, você tem um processo de apropriação fundiária, que está em curso ainda, né? Gigantesco, recente, né? E uma fronteira extremamente dinâmica. Eu já me referi aqui que esse modo de ocupação é insustentável na Amazônia. Você destrói a floresta, tira a madeira, vende, ganha um dinheiro, tá? E aí você faz uma plantação. Em 4, 5 anos, o solo degrada. Aí o que você faz? Um pasto. O solo degrada mais, você faz uma pecuária extensiva, tá? E com isso, aquela força de trabalho que você atraiu é expulsa de novo. Então, a movimentação da população na Amazônia é gigantesca, porque essas frentes de expansão, elas atraem e expulsam população, atraem e expulsam. E onde é que vai dar essa população? Ela vai dar nas cidades. Acaba nas cidades. Então, a grande questão social na Amazônica hoje é a questão urbana, né? 80% da população amazônica mora em cidades precaríssimas. Basta dizer que a grande maioria das cidades amazônicas são na beira do rio e não tem distribuição de água e não tem sistema de esgoto, né? E você tem essa população flutuante, que às vezes vai para uma grande obra e depois que ela termina é expulsa de novo, às vezes vai para o garimpo, ali, aí o garimpo não dá muito certo, ou esgota ali, né, o que tem para esgotar. Então, é uma população flutuante, né, que se desloca permanentemente em situação de grande pobreza, né? Vou caminhar para a conclusão aqui. Grosso modo, eu acho que nós podemos falar de 3 grandes grupos que intervêm na Amazônia. Um é o Estado Nacional, né? Com suas instituições, com seus organismos, etc. Ele intervém e ele, tradicionalmente, tem uma visão mais geopolítica e uma visão de que a Amazônia é um grande celeiro de produção de bens primários para a economia nacional e mundial. Então, de lá você tira bauxita, né? Você tira ferro, você tira madeira, né? Bens primários para o mercado mundial. A visão do Estado Nacional está associada a uma pilhagem da Amazônia, né? E a uma ocupação mambembe dentro dessa visão geopolítica. Um segundo grande ator da Amazônia são as populações locais. Tem outro ponto de vista, né? Que não tem um ponto de vista da geopolítica, tem um ponto de vista da sobrevivência e de uma forma de sobrevivência centenária ou até milenar, no caso das populações indígenas, né? Que tem uma outra relação com a terra, com a floresta, com o ambiente, né? E que muito frequentemente estão em conflito com essa intervenção do Estado Nacional, né?
E um terceiro agente importante na Amazônia são as instituições internacionais. E o que ocorre hoje é que, como a Amazônia se transformou numa questão mundial, né, pela sua importância, né, no clima, na biodiversidade, etc., muitas as reivindicações das populações locais têm muita sintonia com a ação dessas instituições internacionais. Eu não estou aqui atribuindo maldade a uns e outros, estou falando objetivamente. E um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar é que o Estado Nacional brasileiro é que tem que entrar em sintonia com as populações locais, né? Quer dizer, é preciso um projeto nacional na Amazônia, é um projeto que traz, né, uma proposta de desenvolvimento benéfica para o país, né, e, ao mesmo tempo, amiga daquele ambiente, amiga da potencialidade da região, né? E isso é perfeitamente possível. Isso é o que eu chamei, no meu trabalho anterior, de economia da biodiversidade. Uma economia de base tecnológica muito avançada, tá? E, ao mesmo tempo, que só nós podemos fazer. Só nós temos essa base de biodiversidade sobre a qual operar. Não vou entrar aqui em muitos exemplos, o tempo já acabou, né? E qual é a situação atual? É um enorme retrocesso, né? A ponto de que os principais pesquisadores da Amazônia estão advertindo que o ponto de ruptura está muito próximo. Tá? É um ponto de ruptura que já se conta em anos, não mais em décadas. Tá? O que é esse ponto de ruptura? Quando 25% da floresta for derrubada, a estimativa é que a temperatura regional suba entre 2 e 3 graus. Isso é suficiente para que a floresta não possa mais se recuperar. Então, a floresta amazônica iniciará um processo de transformação em savana. Savana, aquela floresta espalhada, aquela que tem um pouquinho aqui, que tem um pouquinho lá, que tem um mato no meio, né? Deixa de ser floresta tropical úmida, né? Então, nós estamos perto do ponto de não retorno, que é o ponto de 25% da floresta. Por tudo isso, eu vou terminar, eu digo a vocês que não se resolve a crise brasileira se não pensar no ciclo longo, que é ligado ao projeto nacional, e não é possível pensar um projeto nacional brasileiro se não se pensar a solução da questão da Amazônia. É isso. Obrigado. E eu queria trazer, para a gente encerrar, César, porque às vezes a gente tem que pedir licença aí para os poetas, né? Para as poetisas, para nos ajudar a dizer o que a gente poderia dizer de outra forma. E eu trouxe aqui a poesia do companheiro José Pinto. José Pinto, ele é mineiro, mas morou aqui por Rondônia um bom tempo, né? E, ao estar aqui, ele escreveu poesias, músicas, né? E uma delas foi sobre a Amazônia em específico. E ele dizia assim: não sou mais o índio que perdeu a sua taba na curva da estrada que o trator abriu. Quando arrancou a mãe floresta, quebrou minha flecha, deturpou a minha festa e quase ninguém viu. Não quero esse lero-lero de quem diz não posso, coitado, ai de mim. Se a Amazônia dá um grito, nós gritamos juntos e rezamos assim: Ave, ave, Santa Árvore, Pai nosso do palmital, Pão nosso do santo fruto, ribeirinho enfrenta o mal. Do homem que traz a cerca, planta capim, faz curral, amparado num projeto de violência brutal, onde o humano é esquecido e o boi querido é o tal. Ô Amazônia, cuidado com o pé do boi. Isso foi há 20 anos, né? Hoje tem outros cuidados. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba a mata, incendeia e desacata milenares filhos teus. Se expulsar o seringueiro, meu amigo, pense comigo, a seringueira vai chorar. É sua
É a sua escora, é companheira, é sua amiga, e ela percebe que ele a sabe preservar. Muita tristeza no tombo da castanheira. Para o castanheiro é quase morrer de dor. Ver destruída a sua eterna companheira por um projeto que ele não testemunhou. E como fica a onça pintada, a arara azul, paca, cutia, periquito, porco-espinho, o jacaré, traíra, boto e lambari, pedem socorro com o seu chorro, o jacamim. Chega de longe uma falsa ecologia, mas essa fria seu projeto já mostrou. Imperialismo vem escrito na cabeça, não tem magia quem não conhece o amor. Levanta o índio, junta outros companheiros, companheiras. Viemos ligeiros contra a força desse mal, fazer corrente em toda a América Latina, a causa é nobre e a luta é internacional. Então, com Zé Pinto e sua poesia, que é música também, quero reconhecer o seu trabalho, né? Os camaradas que me antecederam aí já trouxeram várias questões do porquê, e fazer um convite para continuar se somando com a gente nessa elaboração, mais desse mundo nessa terra. Então, muito obrigada, César, obrigada a todas as companheiras, companheiros que estiveram com a gente hoje à tarde. Diogo, obrigada aí por se somar aí na coordenação nossa. E se alguém mais tem algum pronunciamento, ainda tem uns minutinhos. Obrigadão aí, César. Desde aqui dessa Rondônia. Obrigado. Aí, eu estava digitando aqui um agradecimento, então eu falo também. Obrigado a vocês, um enorme prazer revê-los. Estou revendo aqui velhos companheiros e companheiras, né? Enfim, e a gente sempre se encontra, né? A gente sempre se encontra. E vai continuar se encontrando. Obrigado a todos vocês. Obrigado, MPA. Acho que com toda essa mística, né, depois de ouvir o César, compartilhei com Maria, né, fiquei encantada. Eu e Maria ficamos no final de semana conversando também sobre o César, e Maria trazendo várias histórias, né, de formações, enfim. E também com as palavras de Zé Pinto, né, dizer que dessa trincheira de 2021, esse é o nosso último seminário, né? Então, estamos aí na elaboração do livro. Hoje o Marcelo compartilhou também a sala com a gente, né? É um dos nossos camaradas que está na sistematização. Também o Corbari, que ficou o tempo todo com a gente, né? Desde o seminário passado, contribuindo na comunicação. E tantos outros companheiros e companheiras que se somam nessa labuta, né? O nosso coletivo de formação, o nosso grupo de estudo do MPA, e dizer que é necessário sempre a gente apontar novos rumos, e apontar novos rumos é a formação, né, que nos mostra esse horizonte, esse esperançar, também contemplando Paulo Freire no centenário, né, agora em 2021, de sempre trazer isso na memória. Só é possível uma reconstrução, só é possível, de fato, um projeto nacional para o Brasil, se nós nos dedicarmos a estudar a história, a memória, o presente e pensar no futuro, com muito pé fincado no chão, nos territórios, e construindo junto com o povo. Então, agradecer a cada um e a cada uma que ficou com a gente durante o seminário, dizer que vocês também são peças fundamentais para esse quebra-cabeça que o MPA está tentando, né, construir para nós caminhar juntos e juntas, né, campo e cidade, nessa construção de um projeto popular para o Brasil. Um grande abraço em cada um e cada uma, e que já possamos nos encontrar de forma presencial e sentir esse calor humano, além da energia que sentimos na distância. Obrigada, camaradas. Não sou apenas o índio que perdeu sua taba na curva da estrada que o trator abriu. Quando arrancou mãe floresta, quebrou minha flecha, deturpou minha festa e quase ninguém viu. Não quero esse lero-lero de quem diz não posso, coitado, ai de mim. Se a Amazônia dá um grito, nós gritamos juntos e rezamos assim. Ave, ave, santa árvore, pai nosso e do palmital. Pão nosso do santo fruto, ribeirinho enfrenta o mal. Do homem que traz a cerca, planta capim, faz curral, amparado num projeto de violência brutal, onde o humano é esquecido e o boi querido é o tal.
Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Se expulsar o seringueiro, meu amigo, vê se comigo a seringueira vai chorar. É sua história, companheira, é sua amiga, e ela percebe que ele sabe preservar. Oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Muita tristeza no tombo da castanheira, pro castanheiro é quase morrer de dor. Ver destruída sua eterna companheira por um projeto que ele não testemunhou. Oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. E como ficou essa pintada azul, pacacutia, periquito, porco-espinho, o jacaré, traíra, bota e o lambari, pede socorro com seu choro, jacamim. Oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Chega de longe uma falsa ecologia, mas essa fria seu projeto já mostrou. Imperialismo vem escrito na cabeça, não tem magia quem não conhece o amor. Oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Levanta o índio, junte aos outros companheiros, vamos ligeiros contra a força desse mal. Fazer corrente em toda a América Latina, a causa é nobre, a luta é internacional. Oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus.